Então vamos lá. Qual é o modelo ou quais são os modelos possíveis de contratação do São Paulo para este camisa 9? Um, o jogador precisa ou estar sem contrato ou o jogador viria por empréstimo. São esses dois modelos. Dois, o jogador ele precisa estar numa faixa salarial adequada, ou seja, não adianta ele estar num salário lá na lua. Ele precisa estar num salário que se adeque à folha salarial para o São Paulo não ter estouro. Lembrando que o São Paulo tem as métricas do FDIC, o São Paulo tem que apresentar superávit no final do ano, tem as regras de governança que agora está seguindo. E vou dizer para vocês, só um parênteses no meio dessa história. Falei com algumas pessoas responsáveis de alguns setores do clube, que não são diretamente ligados à presidência, mas que trabalham em áreas e são responsáveis de determinados setores. Eles todos me confirmaram. Zanqueta, tem uma ordem expressa da presidência, não inegociável, de que o São Paulo não gaste, ou melhor, corte custos, que o São Paulo não tem um centavo de gasto a mais, ou que sobre valores, no mínimo até o final de julho. A partir de agosto, quando a gente já vira para o segundo semestre, talvez o São Paulo, com outro cenário, possa fazer algum tipo de gasto, e aí o São Paulo vai reavaliar no meio do ano como vai fazer. Então, isso está totalmente compatível com o que a gente vem falando desde agosto também do ano passado e com o que a gente vem repetindo ao longo deste ano. O clube vem no controle de gastos, todos os setores têm uma ordem expressa da presidência de não gastar, de economizar o máximo, inclusive do que está projetado em orçamento, ou no máximo, se não for possível, gastar somente o que está orçado até o mês de julho. E talvez depois de agosto ver se dá a possibilidade de fazer algum outro tipo de compensação, algum outro tipo de movimentação a esse respeito da parte financeira. Então, é esse o cenário. E aí, voltando à questão do camisa 9. A parte 3 eu falei da primeira, falei da segunda, agora uma parte 3. Jogadores que venham com esquema de produtividade ou jogadores que venham com algum tipo de métrica contratual que eles recebam de acordo com o desempenho. Exemplo, Sabino e Cedric. Dois bons exemplos que o São Paulo gostou de jogadores que não eram novos, mas de jogadores que estavam há algum tempo em uma situação técnica ou em algum tipo de má fase, ou um certo ostracismo, que não estavam lá na crista da onda, mas que o São Paulo apostava que seriam jogadores interessantes e que hoje são dois jogadores que são extremamente úteis para o São Paulo, é, e que vieram por produtividade ao longo do período de 3 meses e depois fizeram seus novos contratos para fazer isso. É uma modalidade que o São Paulo gostou muito, é uma modalidade que o São Paulo hoje deve focar cada vez mais. Eu sei que tem muito torcedor que se incomoda e se irrita, mas na época do Sabino foi criticado e foi amplamente esculachado, inclusive, por muita gente, porque hoje em dia o grande lance é a gente abrir uma câmera, a gente pegar um texto e botar imagens de chacota, sempre esculhambar, falar que o São Paulo tem projeto de Série B, falar que o São Paulo está falido, o São Paulo está numa desgraça. O São Paulo está com uma situação financeira trágica. O São Paulo tem uma situação gravíssima. Mas as escolhas de contratar jogadores de produtividade se mostraram acertadas. O São Paulo tem duas tentativas e 100% de aproveitamento positivo nessas tentativas. Zanqueta, e se fosse ruim? Na verdade, para não ser desonesto, a gente pode falar do Pato. O Pato também veio com um contrato de produtividade, no qual ele também receberia de acordo com os jogos que ele fizesse. O Pato, no final das contas, ele não gastou muito, ele veio no grupo, ele estava disponível, mas ele mal jogou. Com o Dorival ele não teve espaço, o Pato já contou a versão dele. O Dorival a gente já sabe que tinha outras preferências. No final das contas, o Pato nem voltou a jogar mais, mas o Pato sempre fala com muito pesar desse período em que ele podia ter rendido mais. Muitos torcedores do São Paulo também reclamam dessa época, ao mesmo tempo que outros acham que o Pato já é um jogador em atividade há muito tempo, que o São Paulo também não devia ter feito a produtividade. Então vamos melhorar a colocação para a gente não ser, para a gente não manipular os números. O São Paulo, de 3 tentativas que fez, desde 2023 para cá, entre esses jogadores, a gente tem uma margem de acerto na faixa aí dos 67%, se a gente for fazer uma comparação. Tá ruim? Não. A gente tenta, paga pouco, não corre riscos
a gente tem a questão da expectativa. Mas, no final das contas, o clube não compromete seu caixa, o que é uma coisa positiva. E aí, jogadores que têm esta característica, os jogadores que têm essa possibilidade, os jogadores nesse sentido, eles perfazem uma característica, vamos chamar assim. Eles têm uma situação muito parecida com o que o Cedric estava. Jogadores que estavam sem jogar, mas jogadores que a gente sabe que tem uma questão qualidade técnica, mas que tem um empecilho físico. Então, os jogadores hoje que a gente pode ver nesse cenário, para dar um exemplo para vocês, eu até já botei essa matéria, posso até reeditar essa matéria, que foi uma que a gente colocou 6 jogadores, que foi até numa matéria levantada pelo Felipe Reis do UOL, sobre 6 jogadores que jogaram, preenchem mais ou menos esse perfil. A gente posso dar um exemplo para vocês para relembrar. A gente tem Mariano Dias, que é um jogador que foi oferecido, que é ex-Real Madrid, é um jogador de se eu não me engano, é Trinidad e Tobago agora, ou República Dominicana, desculpa, não estou me lembrando agora de cabeça, mas é alguma coisa assim. Ele voltou a jogar agora, depois de um ano, estava lesionado, estava numa condição física ruim. Todos estão dizendo que ele está numa fase boa e que ele está preparado para voltar agora no meio do ano. Ele jogou, inclusive, pela sua seleção no meio do ano, voltou a fazer gol. E o Mariano Dias é um jogador que sabemos que tem uma ótima qualidade, também joga nessa função de centroavance, muito parecido o estilo dele, inclusive, com o do André Silva. É um jogador de área, mas que também se movimenta bastante e que numa necessidade pode até abrir para jogar mais aberto. É um jogador diferente, né? Interessante, porque ele foi de grandes clubes espanhóis, Sevilha, Real Madrid. É um jogador que qualidade ele tem indiscutivelmente. A questão saber é a parte física, mesma coisa do que era do Cédric, mesma coisa que é do Sabino. O Sabino, não sei assim, não é nenhuma questão de qualidade técnica, né? O Sabino era um bom zagueiro de combate, um zagueiro canhoto, que era o que a gente tinha aquela demanda, tinha aquela necessidade dele sair do Beraldo, e que desde que ele chegou no São Paulo, deve fazer um ano já, se já não tiver um ano, deve estar fazendo um ano, ele vem sendo importante, sim, fazendo ou como jogando ou como composição de grupo, e valeu muito a pena. Outro jogador, Diego Costa, que esse eu já acho veterano demais, não sei se vale a pena, mas é outro jogador disponível, não sei se perfaz o que o Gosta usa o meu dia, nem ouvi sobre esse nome com ninguém do próprio São Paulo, que eu ouvi mesmo foi do Mariano Dias sendo oferecido. Tem aquele Luiz Adriano, que jogou no Palmeiras, no Inter, teve boas fases, mas também já faz tempo que não joga nada. Também está numa idade mais avançada. Quem mais que o UOL tinha separado? Não sei, tô tentando puxar de cabeça aqui, que eu nem olhei esses nomes antes. Posso até reeditar a matéria lá para ficar mais fresco na cabeça de todo mundo. E agora, no meio do ano, a gente também sabe, né? Muito clube vai liberar jogador, muito clube vai rescindir contrato, muito jogador vai ficar sem clube, meio de ano, meio de janela, principalmente a principal janela da Europa, muito jogador vai ficar livre, inclusive o tal do Caio Vinícius, que é muito falado, que é ex-Fulham, que tem uma proximidade com o Lucas, essas coisas todas. São jogadores que podem vir. Tem que ver a questão do salário, mas são jogadores que, como eu falei, estão sem contrato, não estão na sua plenitude. Não sei se o Caio Vinícius citaria um contrato de produtividade. Acho que aí já entra em outra característica de jogadores. Mas é um jogador que o São Paulo consultou no final do ano, naquela época que o Zubeldia ainda não estava aceitando usar o Rian Francisco como terceiro atacante. Depois é que ele acabou se demovendo da ideia, mudando de ideia. Mas ele é um jogador que chegou a ser consultado pelo São Paulo, pelo Botafogo. Depois o Botafogo acabou contratando o Mastriani, o São Paulo acabou aproveitando o Rian Francisco e ele continuou na Europa, mas também vai ficar sem contrato agora no meio do ano. A gente vem falando sobre esse assunto. Então não tem definição sobre camisa 9. Não adianta assim. Ah, Zanquete, eu vi muita gente me pergunta, Zanquete, dá uma dica de camisa nova. Eu falo, cara, não tem dica. Não tem dica. O São Paulo não tá fechado com nenhum jogador. Eu insisto para vocês. É uma coisa que a gente vai acompanhar no dia a dia. Eu tô falando para vocês as atualizações, mas não tem jogador fechado. A gente não tem nada já concretizado, porque as pessoas estão muito ansiosas. Falam assim, mas quem é? Hoje é 28/4. Daqui a pouco a gente vai ter uma pausa de Super Mundial. Daqui a pouco a gente vai ter a janela abrindo. Tem muita água para rolar ainda, tem muito jogo para acontecer. E os nossos atacantes hoje são André Silva e Renan Francisco. Essa é a nossa perspectiva. O que mais? Vamos lá.
Vou ticar aqui para não esquecer. Bom, Ferreirão. Eu não sei se a galera acompanhou aí no final de semana, mas eu vou esclarecer rapidamente o assunto. Jorge Nicola fez uma matéria, um vídeo dele, acho que é o tradicional vídeo que ele faz sempre, todos os dias, falando sobre o interesse do Cruzeiro no Ferreirão e comprar e pagar a multa dele de 46 milhões de reais e levar o Ferreirão para o Cruzeiro. Coisa que ele já tinha feito, por exemplo, quando era o Vitor Roque no Atlético Paranaense. Ele é um cara que tinha feito essas movimentações. Ele levou o Estevão para o Palmeiras. Ele é um cara que sempre vislumbra essas negociações. Ele deve ter um farpelo, deve ganhar uma grana também relacionada a isso, com certeza. E aí ele também está passando para o Pedrinho lá do supermercado lá, que está cheio de dinheiro, que tem essa possibilidade de contratar o Ferreirão. Só tem um porém. O Ferreirão tá bem no São Paulo, o Ferreirão, ou Ferreiraço, como disse o Rômulo lá, ou Lucas Ferreira, como vocês quiserem, que Ferreirão é mais fácil. Ele tá bem, ele tá feliz no São Paulo. Ele vem de uma família humilde, não é uma família de ambição, pelo menos é o que me conta, não é uma família de ambições, assim, tipo, eu quero ficar rico amanhã. Eles sim, óbvio que eles querem ver uma valorização. E o agente não é aquele agente sanguessuga, né? Aquele agente que vem já com a faca na sua jugular, falando ou você me paga ou amanhã ele está no outro clube. É uma outra pegada de acordo, é uma outra pegada de relacionamento. Então a gente tem, pelo menos do que eu ouvi, uma tranquilidade, como era do Matheus Alves também. É uma situação que às vezes pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas são atletas que têm um perfil. A família tem um perfil. O Bertolucci era o responsável do Matheus Alves, ou seja, todo mundo sabe. É o que eu sempre falo. Todo mundo lembra do Bertolucci quando é para falar que é um negócio nocivo para o São Paulo. Mas quando o São Paulo renova com jogadores ou faz acordos benéficos, a maioria esquece. Então, assim, o Matheus Alves também podia ter forçado a barra, também era um jogador que interessava, só tinha mais alguns meses de contrato, renovou com o São Paulo, tá aí, ó. Tá sendo titular agora do São Paulo e o São Paulo tá protegido. O Ferreirão, ele foi o primeiro a ser renovado entre os meninos, entre Rian, Matheus Alves, né? Ele foi o primeiro que acabou renovando dessa leva, então o salário dele também é menor do que o dos outros. Isso faz com que a multa para interna do Brasil seja menor também. Agora que o Ferreirão está explodindo, como eu já falei para vocês, até clubes de fora fazem sondagem. Na verdade, na época que o Ferreirão já estava na base ano passado, mesmo que o São Paulo não estava bem, ele já tinha sondagem, por exemplo, do Bayer Leverkusen, que é o time, inclusive, do Xabi Alonso. Eles tinham esse interesse porque ele é um cara forte, um cara rápido, ele faz o biotipo que o europeu adora, que é o cara que consegue suportar o jogo físico e não pipoca, né? Ele não vai sentir fisicamente, na maioria das vezes, como aquele perfil de jogador que acaba sucumbindo a jogos mais duros, a jogos mais combativos, que é uma coisa que eu venho insistindo muito para as pessoas quando me perguntam, e eu vejo muitos comentários nesse sentido. Por que os jogadores brasileiros, mais os mais talentosos, muitas vezes sofrem jogando em campeonatos europeus e em times europeus? Tem a questão da cultura, tem a questão da adaptação, tem a questão climática, que eu acho que é a pior de todas as adaptações. Eu sempre falo por vocês. A questão climática, eu acho que é o maior peso que você acaba tendo. É uma coisa que você se adapta, mas é um negócio que pesa, sim, no dia a dia. Mas o pior de tudo, o jogo coletivo é muito intenso, todos os times são disciplinados taticamente e o jogo é muito físico. Os jogos, eu até vi um vídeo de um cara fazendo um comentário, não sei se foi no Instagram, que não tinha nada a ver com São Paulo, mas era uma análise do futebol europeu e dos jogadores brasileiros, como são formados e como vão lá para fora e por que que tem essa dificuldade. Os jogos daqui, você passa 85% do tempo disputando a bola.